Bom dia, segundo ano. Hoje vamos para mais uma aula de literatura e nós vamos estudar a prosa romântica no Brasil. E vamos para a introdução deste assunto, deste conteúdo. Primeiramente, vamos ver algumas características do romantismo no Brasil na prosa. É importante ressaltar que vocês vão relembrar bastante das características aqui, que elas são semelhantes às características da literatura na poesia do romantismo, certo? Algumas das características são obra centrada nos valores burgueses. Por quê? Vamos relembrar, certo? Lembram que nas aulas passadas, quando nós estudamos o romantismo na poesia, nós vimos que aqui o Brasil já estava em um processo de independência e que a coroa portuguesa já tinha perdido o seu poder, certo? Monárquico. E também a Europa seguia na mesma vertente, certo? Em virtude de uma nova classe comercial, de uma nova organização social, a monarquia perdeu aquela ascensão, aquele poder, e perante o comércio, né, agora estabelecido, essa nova classe, né, os burgueses, a classe mais rica, podia ter, né, tinha mais poder e, consequentemente, produzia e ditava o que queriam consumir. Então, houve essa mudança que contribuiu para algumas das características da literatura no romantismo. Ainda havia, pessoal, publicação nos folhetins, que nada mais era do que publicação de capítulo por capítulos, certo? Nos jornais, que saía naquela época, porque agora aqui já havia imprensa aqui no Brasil, havia imprensa na Europa e as pessoas publicavam, né, os autores publicavam seus capítulos aqui. Nós também falamos sobre isso, importante ressaltar, nas aulas passadas, quando estudamos a poesia no romantismo. Então, vocês já sabem disso e que fique ciente que continua, certo, essa publicação aqui também na prosa. Agora também temos um leitor exigente. Na poesia também tínhamos, e é fundamental que vocês tenham isso em mente. Lembram dos autores, dos escritores, das pessoas que saíram daqui do Brasil e iam estudar na Europa? Pois é, isso que continua, ok? O bem versus o mal. Pessoal, a literatura do romantismo, né, a literatura romântica, ela está repleta disso aqui. O bem versus o mal, o maniqueísmo, né? O mal, ele perece, ele perde, o bem tem que prevalecer, tem que vencer. Então, aquela historinha do mocinho, do vilão, da mocinha, da vilã, certo? E aquele final feliz de casamento, ou também um final trágico como a morte, né? Sempre nas histórias está permeada desse enredo aqui. Temos o nacionalismo, ainda continua, pessoal. O ufanismo latente, né? Esse nacionalismo exacerbado, né? A pátria acima de tudo, o amor pela pátria, o amor como redenção, o amor seja tanto pelas suas terras, ou também pela pessoa amada, né? Pela mulher amada, que ainda temos sim a idealização da mulher. A idealização do herói. Aqui no Brasil, o nosso herói nacional, quem que é? O índio, né? O índio aqui como herói nacional. Lá na Europa era quem? O cavaleiro medieval. E aqui era o nosso herói, o nosso índio. Temos exemplo disso, a literatura de Iracema, né? José de Alencar, que mostra muito bem a mocinha, né? Como uma heroína. Aqui também é importante ressaltar, pessoal, quando nós falamos de romance romântico, e quando eu digo, não pense que eu estou cometendo um pleonasmo, certo? Não é isso. Romance, como nós vimos também no primeiro bimestre, na introdução do romantismo, romance é o quê? É uma narrativa longa, certo? É um tipo de literatura, não deve ser confundido com o romance que nós vemos no cinema, no Netflix, que vai falar de amor, tá? Quando se diz romance na literatura, tenham ciência que é uma narrativa longa, tá? Uma história longa. E quando diz romance romântico, é uma narrativa longa que foi produzida durante o romantismo, tá? E nós vamos ver que tem romance histórico, tem diversos tipos de romance, tá? Então, aqui no romance romântico, destaca os seus ideais cavalheirescos,
certo? A idealização da mulher e o heroísmo, né? Então, o homem ali, né, todo cavalheiro, a mulher como enaltecida, como importante acima de tudo, o heroísmo, né, defender, ser valente. Temos isso aqui nessa literatura. O romance romântico experimentou grande desenvolvimento no século XIX, grandes transformações ocorridas após as revoluções burguesa e industrial na Europa. Então, nós sabemos, né, que a literatura vivida aqui no século XVIII, século XIX, aqui no Brasil, né, desde a literatura de colonização, foi muito influenciada pela literatura da Europa, né, que eram as pessoas que vinham de lá para cá e aqui elas incorporavam, né, os nossos costumes, os nossos pensamentos, mas sempre influenciados pela literatura da Europa. Então, houve algumas diferenças, algumas transformações perante as transformações mesmo nas classes sociais, como eu disse agora, né, no início da aula. E nós vamos perceber isso porque como se diz, a sociedade ela mudou, agora ela tinha outros interesses, certo? E para atender a esses interesses, a literatura teve que mudar. E o que justifica essa mudança pode ser muito bem justificado pelos gêneros literários que ocorriam, né, antes do século XVIII, século XIX, como a epopeia, a tragédia e a lírica. Vemos na literatura medieval e até o século XVIII, né, no decorrer desses séculos, que esses gêneros eram bastante difundidos, né? Mas agora, com uma sociedade em constante transformação, pessoal, então, esse gênero literário, né, a epopeia, a lírica, a tragédia, ela era muito condensada, ela sofria esse contraste, porque a sociedade, o homem já havia se modificado, mas esses gêneros literários, eles eram, como vamos dizer, muito estratificado, ele era muito robusto, ele não era flexível como a sociedade da época. Foi aí, então, gente, que o romance, né, que é esse gênero mais flexível, ganhou mais espaço sobre esses gêneros. Então, uma, né, das justificativas para esse romance, né, no século XIX, no século XVIII, ter bastante aceitação e bastante difusão foi por essa causa, tá? É uma sociedade que estava diferente e que pode-se dizer, né, que esses gêneros aqui já estavam um pouco ultrapassados, certo? Então, o romance era um gênero mais flexível, pois tinha temas e aspectos formais mais flexíveis, atendia a essa demanda, certo? Por quê? Ah, professora, mas como assim? Olha só, a classe burguesa estava em ascensão, as pessoas eram estudadas? Eram, mas não tinha aquela educação tão formal quanto os monarcas de antigamente, né, de antes. Então, essa literatura começou a vir com notas de rodapés, vieram a vir com esboços, certo? E uma linguagem mais clara, mais objetiva. Esse foi um dos motivos para o romance ser tão aceito e tão difuso, certo? Então, outro ponto, né? A produção literária não era mais financiada pela aristocracia, e sim por livreiros que pretendiam conquistar um público crescente, né? Que era a classe burguesa que estava em ascensão. E agora, diferente, né, de antes, esses comerciantes, né? Eles agora estavam a fim de conquistar esse novo público. E então, produzir uma literatura diferente, mais flexível, certo? De uma forma mais clara e objetiva, a ponto de que vendesse mais, porque agora essa geração ela era exigente, mas ao mesmo tempo mais moderna, vamos dizer assim. Então, podemos dizer então que houve inovações, certo? Técnicas na literatura, como eu disse, né? Pois a leitura agora deveria ser acessível a um público leitor menos instruído, né? Com descrições abundantes, né? Que agora viria nesses livros, descrições, explicações ao longo do texto e linguagem mais clara e direta. Lembram lá no primeiro ano
quando nós estudamos e vimos a literatura de Camões, né, conhecemos tantas palavras rebuscadas, né, tantas palavras difíceis, a literatura também do barroco, né, repleta de figuras de linguagem, que nós sempre tínhamos que parar e interpretar bastante, senão a gente não entendia a história. Pois é, aqui no romance vai ter figura de linguagem? Vai ter. Vai ter algumas palavras conhecidas? Vai, afinal se trata do século XVIII, século XIX, mas o que acontece? É que ela vai estar bem mais acessível, tá? É que ela vai estar bem mais explicativa, uma linguagem mais clara, mais direta, vamos dizer assim, é um formal bem mais fluido, certo? Então isso vai contribuir demais para a difusão, porque o que acontece? As literaturas que nós vamos conhecer, os livros que nós vamos conhecer agora no romantismo, vocês irão ver que são literatura que as pessoas têm como livro de cabeceira até hoje. São literatura que as pessoas leem por gosto. Então, nós percebemos agora essas modificações. E ainda continuando, né, com o contexto histórico, no Brasil, após a chegada da família real e a proclamação da independência, esse contato com a Europa ampliou-se significativamente, de maneira que a moda, as artes, a literatura e os costumes europeus, sobretudo franceses, tornaram-se nossas principais referências culturais. Então, olha só, nós estamos repletos de influência da Europa, né? E querendo ou não, tudo que nós estávamos ali criando, claro, nós não estávamos copiando, estávamos nos inspirando, né? Por quê? Por causa dessa influência dos europeus aqui no Brasil. E com isso, né, com esse consumo, né, de arte, moda e literatura, né, houve a difusão de romances europeus em língua original ou traduzidos na primeira metade do século XIX. Então, aqui no Brasil, as pessoas tiveram bastante contato com os romances europeus, o que propiciou para que esses autores do romantismo brasileiro lessem essas obras e se inspirassem para criar as nossas obras, né? Nossas próprias obras. Que nós vamos ter muitas características semelhantes às da Europa, mas com nossos próprios personagens, com os nossos próprios, a nossa própria paisagem, certo? Então, aqui, os escritores, então, eles começaram, né? Nossos escritores nacionais iniciaram a produção do gênero no país e orientados pela concepção romântica de valorizar a cultura, as raízes e as tradições nacionais. Por quê, pessoal? Mesmo tratando de Europa, tá? Aqui, os escritores nacionais, eles estavam sempre exaltando a sua pátria. Seja lá na Europa, né, lá na Inglaterra, eles estavam exaltando a sua pátria. E aqui no Brasil também acontece a mesma coisa. Eles vão seguir a mesma vertente, mas vão exaltar o Brasil. Sim, lembram lá da Canção do Exílio? Lembra das 3 gerações lá da poesia que nós já vimos? Então, sempre foi a exaltação do Brasil? É isso mesmo. Aqui a exaltação ainda continua na prosa. Com isso, produziram romances que podem ser classificados como indianistas, históricos, regionais e urbanos. Pessoal, muito importante. E olha, anotem, tenham isso em mente, tá? Olha só, pessoal, isso aqui. O que acontece? Na poesia, são divididos em 3 gerações, certo? A poesia é dividida em 3 gerações. Já na prosa, ela é classificada com tipos diferentes, com temas diferentes, tá? Os prosadores vão dividir essas histórias, essa literatura em núcleos temáticos, tá? Então, são assim, indianistas, históricos, regionais e urbanos. Nós vamos ver um pouquinho deles nessa aula, tá? Antes de tudo, é importante ressaltar, pessoal, que José de Alencar, esse foi o cara, o bola da vez, tá? José de Alencar, pela extensão e pela qualidade de sua obra, é considerado o principal romancista do romantismo brasileiro. Gente, ele é o cara, José de Alencar. Nós estamos lendo, né, seu livro literário, espero que estejam lendo aí, terminando Iracema, aproveitando aí.
a quarentena, à noite, no final de semana, né, que não pode sair de casa, que você está lendo Iracema. Então, pessoal, ele escreveu muitos livros, e ele escreveu livros de todos os núcleos temáticos, seja urbano, seja regional, tá? O José de Alencar deixou sua marca no romantismo brasileiro, e ele é o autor da vez aqui no romantismo, tá? O principal nome, vamos dizer assim. Nós temos muitos, tá? Então vamos lá para os tipos de romance. Primeiramente, pessoal, romance dianista. Vale ressaltar que não tem uma regra, não tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Não, isso já está organizado dessa forma, tá? Então temos aqui o romance indianista. Ele é muito parecido com a primeira geração do romantismo na poesia, tá? Tem as mesmas características, os mesmos objetivos, que é o quê? Busca valorizar o herói nacional, o índio, né? Lembra lá que nós discutimos tanto quem que era o herói nacional? Se nós estávamos nos inspirando, né, estávamos sendo influenciados pela Europa, lá tinha um cavaleiro medieval. Aqui, gente, não tem como a gente eleger um branco, né, um europeu, para ser o nosso herói. Quem que era aqui o nativo? Quem estava aqui antes de todo mundo? O índio, né? Então, isso aqui é a exaltação do nosso herói nacional, o índio, certo? E aqui, nesse romance indianista, as obras são exploradas temas como a natureza, o sentimentalismo, o heroísmo representado pela nobreza de caráter e valentia das personagens e ajuda a construir a identidade nacional, certo? Então, ajuda-nos. Nós vimos isso também na primeira geração da poesia, né? Nós vimos lá a questão do exílio, nós vemos todas as características aqui e lá, e aqui também não é diferente, só que a gente vai falar sobre o romance indianista na prosa, tá? Então, o principal autor dessa fase da prosa romântica no Brasil é José de Alencar, né? Com suas obras Iracema e O Guarani. Esqueci aqui, pessoal, desculpa. Tá? Nós estamos lendo Iracema, né, que brevemente nós vamos discutir sobre ele. Então, esses são exemplos de literatura do romance indianista, ok? Partindo, então, vamos para o romance regionalista, certo? O que seria esse romance regionalista? Só o romance regionalista ele vai representar o povo diferente dos nobres da corte. Como assim, professor? Simples. Lá no romance urbano, que a gente vai ver agora, vai falar muito da nobreza, tá? Da corte, dos interesses dos nobres e da burguesia. Já que no romance regionalista, nós vamos falar muito dos populares, das pessoas que não têm tanto, vamos dizer, esse poder econômico. E aqui nós vamos tratar mais dos nossos costumes, certo? Seja do norte, do sul, da nossa cultura pura, tá? Então o romance regionalista vai tratar disso, certo? E aqui no romance regionalista será mostrado o ambiente rural, em oposição às cidades, representa o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão. Autores, olha lá, gente, de novo, José de Alencar, é um dos principais autores dessa fase da prosa romântica brasileira, com a obra O Sertanejo. Tá? Essa é uma obra que representa muito bem a fase regionalista desse autor. Também se destacaram Bernardo Guimarães, com a Escrava Isaura, todo mundo conhece um pouco dessa história, né? Até novela, e Visconde de Toné, tá? Você pode ficar online, mas nós falamos Visconde de Toné, com Inocência, também muito lindo, viu, pessoal? Quem quiser ler, indico. Ela vai se apaixonar por um médico. É muito linda a história, muito romântica mesmo, viu? Muito característica do romantismo romântico. Enfim, temos aqui o romance urbano, que, como eu disse para vocês, ele vai, vamos dizer assim, vai entrar com bastante diferença com o nosso romance regionalista, certo? Porque se no romance regionalista tratava do interior do Brasil, né? O que acontecia no interior do Brasil, aqui o romance urbano vai tratar do Rio de Janeiro, da capital do Brasil, da classe burguesa, tá? Então, o romance urbano retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média, as relações sociais e morais. São narrativas lentas,
minuciosamente descritivas da ambientação das personagens. Os autores de maior relevância dessa fase da prosa romântica no Brasil são Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, né? Ele produziu A Moreninha. Pessoal, importante me ressaltar, a Moreninha, muitos aí falam que a Moreninha foi o primeiro romance, tal, na prosa. Não, pessoal, é que ela foi a que mais se destacou, assim, primeiramente. Foi a que mais ficou famosa, tá? Na prosa romântica, e ela deu um up na prosa romântica, tá? Então, Joaquim Manuel de Macedo deu esse, vamos dizer, essa importância aí e alavancou as escritas da prosa romântica no Brasil. Temos Manuel de Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias, também muito interessante essa história. E José de Alencar, com Diva e Senhora. Senhora também eu queria para vocês que a gente quer ler, né? Vamos ver se a gente dá conta. O Senhora também é uma história muito legal que vai retratar bastante a burguesia, a classe nobre do Rio de Janeiro, onde as pessoas estavam com seus interesses, esse jogo político, a exaltação da mulher, mas também a luta da mulher, tá? Muito interessante. Aqui temos o romance histórico, certo? Por último e não menos importante, tá? Que destaca a vida e os costumes de certa época e região da história, misturando fatos reais e fictícios, certo? O romance histórico já sempre vai fazer uma história, tá? O autor do romance histórico, ele vai montar uma história fictícia, mas em cima de dados precisos, de dados reais da formação do nosso Brasil. Romance histórico, ele vai ter influência, pessoal, lá na obra de Ivanhoe, de Walter Scott, tá? Nós vimos lá na primeira geração, nós vimos lá na poesia, certo? Na introdução do romantismo, eu falei um pouco do romance histórico, eu falei um pouco sobre o Walter Scott, com a obra Ivanhoe, que contava a história de Ricardo, Coração de Leão, certo? Na briga lá para a obtenção de terras, que era a formação da Grã-Bretanha, tá? Professora, mas então o romance indianista, ele também é histórico, porque ele fala da colonização do Brasil. Sim, pessoal, é importante ressaltar que no romance indianista, olha o que acontece. Ele vai tratar muito da colonização, dos primeiros povos que chegam aqui, do índio, né, conhecendo o europeu, conhecendo o branco, certo? Mas não deixa do romance histórico também ter as suas próprias características e ter suas próprias, vamos dizer, sua própria história, os seus próprios livros, tá? É válido falar também que todos os tipos de romance tem história nele. Iracema mesmo, por exemplo, que nós estamos vendo, é a história de Iracema, tem ficção, mas trata da história lá da região do Ceará, né, da formação do Ceará. Então tem muito dos vestígios históricos, vestígios reais que são implementados na ficção, tá? Então tem a formação histórica do Brasil, a história dos bandeirantes, tá? Todas inseridas nessas histórias do romance histórico. Um exemplo disso é o livro As Minas de Prata, de 1885, também de José de Alencar, o cara, né? Pessoal, José de Alencar, como eu disse, é o cara da vez. E pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Estudem, tirem dúvida comigo. Até breve, bons estudos.